vamos lá. Eu sou a Fê, a Nanda, a Fernanda, quem vocês quiserem, né? Eu sou cofundadora e presidente voluntária do Social Good Brasil, com muita honra. Eu não posso tapar o Thiago aqui. e eu sou uma mulher de estatura mediana, cabelo castanho com luzes, branca, e eu estou usando uma camiseta preta dos primeiros seminários e festivais do Social Good Brasil, até com a logo da época, lá de 2012, porque ela sempre dá muita sorte. A mesma camiseta que a Carol usou ontem. Então, eu trago ela no peito, assim como a paixão que eu tenho, né? Estou aqui no estúdio do Social Good Brasil. O Thiago está lá em São Francisco, né, conosco pelo Zoom. E tem uma paixão muito grande, um propósito muito forte de usar tecnologia e dados para ajudar a resolver problemas sociais, para o bem. Eu sou psicóloga, como o Vini falou, fascinada aí pelo estudo da mente, né, por neurociência, e esse tema é um tema que eu entendo muito, muito relevante para nós discutirmos, que é a questão da tecnologia, da inteligência artificial nas nossas questões psicológicas, nas nossas questões emocionais. Eu agradeço, Thiago, muito por você aceitar nosso convite e gostaria que você se apresentasse aqui antes da gente começar a falar um mais sobre o tema, bater o papo, queria que você se apresentasse. Agradecer muito aqui o nosso manezinho de Floripa, que agora está nos Estados Unidos, né, topar essa conversa conosco. Bem-vindo, Thiago. Oi, Fernanda. Olá a todos que estão nos acompanhando. Eu sou o Thiago Marafon. É uma honra fazer parte desse fantástico evento do Social Good. Eu estou aqui em São Francisco, sou manezinho da ilha, como a Fernanda falou. Eu sou formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, como cientista da computação, eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento de software. E desde do começo do ano passado, estou morando aqui em São Francisco, na Califórnia, desenvolvendo aí o projeto da Uper, né? Me apresentar um pouquinho mais, então, fisicamente, eu tenho 1,83 m de altura, uma altura um pouquinho alta. Eu sou bastante magro, essa é uma característica física minha muito presente. Eu ainda tenho um pouquinho de cabelo, meu cabelo é castanho escuro, uso barba, e uso óculos também. Obrigada, Thiago. Bem, eu esqueci de dizer para vocês que eu tenho 58 anos, mas eu acho que eu tenho 18. Bem, então, assim, esse tema é um tema que desperta muita atenção num momento que a gente está vivendo que é muito único, né? Se nós estávamos no mundo VUCA até então, agora nós estamos no mundo VUCA exponencial, né, Thiago? O mundo volátil, incerto, né, em que ambíguo, e que nós todos estamos muito mais abalados emocionalmente do que estávamos no começo do ano. Nós como sociedade, nós como seres humanos, e a gente sabe que precisamos discutir o que a tecnologia pode nos ajudar nesse contexto que estamos vivendo. A gente vive numa epidemia de saúde mental. A epidemia de saúde mental ela é tão grave quanto a pandemia, ela foi declarada. E, para nós, no Social Good, saúde mental quer dizer saúde. Saúde quer dizer, você não tem saúde se você não tem saúde mental. Para ter saúde mental, você tem que perceber suas próprias habilidades, lidar com as tensões da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a comunidade. Isso é uma definição da OMS tão, né, que está tão polêmico tudo isso hoje em dia, mas essa definição da OMS é a questão da saúde integral, no que a gente tem que discutir não somente a doença ou os transtornos mentais, mas sim a saúde, como é que todos nós podemos nos equilibrar. Como isso é fundamental para as nossas habilidades coletivas e individuais. Tá tudo ok? Sigo? Ok? Desculpa, gente, achei que tinha dado um bug aqui. Eu é que sou novata mesmo no estúdio. Desculpa. Então, assim, o que no Social Good nós discutimos hoje?
os impactos da pandemia na saúde mental e os impactos do uso excessivo da tecnologia. Se nós falamos de tecnologia para o bem, né, para o bem de todos nós, para o nosso bem emocional, a gente precisa discutir também esse uso excessivo da tecnologia. Alguns dados aqui o Vini já falou, né, o país mais ansioso, depressivo, né, mas a gente tem, no dia 27 de agosto, foi o Dia Mundial da Saúde Mental. E o que aconteceu? Foi declarado que quase 1 bilhão de pessoas vivem com transtorno mental, 3 milhões morrem todos os anos, né, dados sobre o uso nocivo de álcool, uma pessoa morre a cada 40 segundos de suicídio. E na pandemia, temos bilhões de pessoas afetadas. Temos uma crise de saúde mental na América Latina, e é urgente que a gente enderece isso, que a gente discuta esse tema e que a gente exija também das políticas públicas o apoio à saúde mental. Mas a gente sabe que é um caminho e que nós temos, só aqui no Brasil, 18,6 milhões de brasileiros com prevalência de depressão, 5,8% da população tem depressão, segundo país do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos, 9,3% da nossa população sofre de ansiedade. E o suicídio já é a terceira maior causa de morte externa aqui no Brasil. E aí, não temos as pessoas tratadas, não temos apoio emocional suficiente, e é por isso que a gente precisa discutir tanto no uso da tecnologia para tudo isso. Por quê? Porque o apoio emocional, o atendimento para a saúde mental, ele é escasso e inacessível para uma grande parte das pessoas. E agora estamos nós aqui, né, em isolamento, na digitalização forçada, e tudo isso leva a um outro cenário. Os psicólogos começaram a atender online. Eu, por exemplo, sou psicóloga, circulo num grande número de psicólogos, e quem nunca atendeu online está atendendo online. As plataformas no Brasil ganharam impulso. Nós temos plataformas, por exemplo, como a Psicologia Viva, que é um atendimento psicológico online, que tem mais de 6 mil profissionais e 400 mil pacientes. A Vitude, 1.300 psicólogos. A Happify, que é uma plataforma americana que tem em português, que usa psicologia positiva, terapia comportamental cognitiva, mindfulness, eles também têm em português. E a gente tem outras iniciativas muito bacanas, como aqui em Santa Catarina, de práticas colaborativas e dialógicas, que são atendimentos em grupo de até 100 pessoas, gratuito, a custo social. Né? Então, a gente vai discutir um pouco disso. São muitos aplicativos, muitas plataformas que nós precisamos ter todo o cuidado no uso delas, mas elas estão aí para nos ajudar. E aí a gente vai começar a conversar com o Tiago. Né? Tiago, aqui nos Estados Unidos são milhares de apps e plataformas, a Uper é uma delas. Né? A inteligência artificial está engatinhando aqui no Brasil, mas vocês já estão mais avançados no uso para apoio emocional. E eu gostaria de que você pudesse contar um pouco para nós, assim, sobre a sua história, a história da Uper, né? Como vocês começaram, onde estão, time. Então, está com você agora. Ok. Bom, a Uper começou como um sonho, como uma ideia, em 2015, através do nosso CEO, o médico e psiquiatra José Hamilton Vargas, quando ele ainda praticava a profissão de psiquiatra e atendia os pacientes. E, na época, ele tinha atendido em torno de 2.000 pacientes na sua história, e ele sentia essa necessidade de conseguir escalar o serviço dele e conseguir utilizar a experiência que ele teve, que ele acumulou durante todos esses anos, para ajudar mais pessoas, né? Esse contexto que você nos passou muito bem agora na introdução é uma coisa que já vem de anos, né? Esses indicadores da saúde mental piorando, e a gente percebendo que mesmo que as técnicas da psicologia funcionam, mas o acesso a esse tratamento adequado realmente era muito complicado. Então foi tudo isso que incentivou ele a criar esse projeto, a sonhar com esse projeto da Uper. E aí, nessa jornada dele, no início, ele buscou formar o time de fundadores. Então, ele começou a procurar pessoas que complementassem os skills dele, as habilidades dele, para compor isso e construir a Uper. Então, ele encontrou o Diego Dota, que é nosso cofundador também,
O Diego é um designer aqui de Florianópolis. De Florianópolis, eu não estou mais em Florianópolis, desculpa. Você está aqui com a gente, Thiago? Estou virtualmente em Florianópolis. O Diego Dota, então, é um designer incrível, com uma habilidade criativa, com uma habilidade de compreensão do usuário, compreensão de como construir ferramentas gostosas de serem utilizadas. O Diego se juntou ao time e, finalmente, eu vim a me juntar ao time. Como eu falei, eu tenho essa experiência de desenvolvimento de software de muitos anos e, depois de uma temporada aqui nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil com o objetivo de empreender e acredito que eu estava no lugar certo, na hora certa, e sempre tive o sonho de empreender e construir uma solução tecnológica que pudesse impactar positivamente a vida de muitas pessoas. Então, desde 2017, eu assumi a função de diretor de tecnologia da Uper. E um ponto muito interessante da Uper é que, desde o início, nós traçamos uma premissa estratégica que era pensar uma solução global. Nós enxergávamos esse problema, que ele não era um problema localizado, não era um problema específico do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da Europa. Então, nós imaginamos desde o início uma solução global, e isso nos guiou ao longo dessa jornada para tomar decisões, muitas vezes difíceis, inclusive a decisão de estabelecermos a empresa nos Estados Unidos, estabelecermos a empresa aqui no Vale do Silício, que é um ecossistema de inovação, e que nós acreditávamos que possibilitaria a gente a desenvolver essa solução totalmente diferenciada e inovadora, que é o Uper hoje em dia. Então, conta um pouquinho para a gente da solução, mas fala também, antes, se você puder, sobre o seu time, né? O Zé Hamilton, que é o fundador psiquiatra, e a Andrea, que é a diretora, que é a psicóloga e também é cientista, né? Eu acho bem bacana a gente introduzir, até antes de falar da tecnologia, que é um time muito preocupado com a ciência por trás da tecnologia, né? De toda essa confiabilidade. Eu até fiquei super surpresa quando eu vi o perfil da Andrea, porque ela é um perfil bem raro, é uma psicóloga que é cientista de dados, né? É pesquisadora, estudiosa, publica estudos. Então, me fala um pouquinho dessa ciência por trás, rapidamente, para a gente entrar na inteligência artificial, que está todo mundo esperando isso. Ótimo. Bom, exatamente, Fernanda. Dentro da Uper, nós temos alguns times, e nós temos um time que é o time de ciência. Então, faz parte desse time o nosso CEO, José Hamilton Vargas, que tem uma veia empreendedora e é um fantástico líder, um fantástico CEO, com uma visão empresarial muito forte, mas que também traz o conhecimento dele e se junta a Andrea, que é a nossa diretora de ciência, com um PhD em psicologia aqui em Los Angeles, graduação em Berkeley, né, com uma série de publicações científicas na área de utilização de machine learning para a seleção do melhor tratamento a ser entregue para uma pessoa para ajudá-la com ansiedade e depressão. Então, nós temos muito orgulho do nosso time de ciência, um time muito forte e que dá toda a sustentação para a criação da ferramenta da Uper. Acho que é importante a gente falar para vocês que, por trás de toda essa ciência, a gente está falando da TCC, terapia cognitivo-comportamental, da terapia dialética comportamental, da terapia de aceitação e compromisso, né, e do mindfulness. Tudo isso, desdobramento da terapia cognitivo-comportamental, que é a ciência mais usada por trás dos aplicativos muito assertivos e sérios aí mundo afora. Eu acho que é isso, né, Thiago? Só para a gente deixar isso claro, que nós não estamos falando somente de máquina, de redes neurais, de machine learning, nós estamos falando de toda uma ciência aplicada junto com a inteligência artificial. Mas, assim, queremos saber de você, como é que funciona, né? Como é que é atender somente por inteligência artificial, sem interferência humana, como é que isso funciona? Quem usa, resultados, está com você, conta para nós. O Uper é um aplicativo que ele entrega a possibilidade das pessoas fazerem terapia utilizando a inteligência artificial.
né? Então, como você mencionou, Fernanda, não há nenhum tipo de interação humana do outro lado da tela durante essa sessão de terapia digital. O aplicativo ele funciona baseado numa interface conversacional. Então, é uma interface muito comum hoje em dia, que as pessoas estão acostumadas. Uma interface muito semelhante a um WhatsApp ou um Messenger. Então, é como se você estivesse conversando com uma pessoa do outro lado que tivesse domínio das técnicas da psicologia e que conseguisse conduzir uma conversa que te faça refletir sobre as emoções que você está sentindo, sobre as situações de dificuldade que você vem passando. E com isso, a pessoa começa a refletir sobre os seus pensamentos, sobre os seus comportamentos, e naturalmente, aplicando todo o fundamento das técnicas de psicologia que você citou, o CBT, o DBT, o ACT, as pessoas tendem a se sentir melhor depois de uma conversa com a Yupper. É muito bom frisar também de que a Yupper, em nenhum momento, ela é uma substituição da terapia tradicional, né? A gente enxerga o Yupper como um excelente complemento à terapia tradicional e que está disponível a qualquer momento, super fácil de ser acessado, de forma muito mais barata e democrática. E com isso, você pode fazer a sua terapia em momentos de crise, por exemplo, num pico de ansiedade, num pico de estresse, sem precisar esperar a próxima sessão de terapia. Eu acho que é bem importante isso que o Thiago trouxe, né? A inteligência artificial, o aplicativo, ela não substitui o profissional de saúde. Isso fica muito claro. Eu li bastante o blog de vocês, vi as entrevistas e postagens do José Hamilton. Vocês deixam isso muito claro. E eu estava trazendo para a questão bem cotidiana, eu estava final de semana hospedando uma psicóloga amiga minha do Rio de Janeiro, e ela trabalha com terapia cognitivo-comportamental. E ela não sabia, né, nem da existência da Yupper, que eu passei para ela, e ela recebeu uma ligação e ficou mais de uma hora atendendo uma pessoa no final de semana. E ela até teve um insight, ela me disse, olha, se eu tivesse um aplicativo como esse, eu poderia recomendar para que a pessoa, se não me achou, pudesse estar conversando com alguém, compartilhando, né, com um aplicativo sério e reconhecido. Então, assim, mesmo que a gente não tenha no Brasil, e eu acho que isso é uma coisa importante, assim, está só em inglês, né, Thiago, hoje, o aplicativo, e eu, pelo menos, não achei no Brasil, e perguntei para o Thiago, a gente não achou nada similar aqui. Você pode ter esse suporte 24 horas por dia, né? Existe toda essa possibilidade, a acessibilidade em função de custo, né? Eu vi que nos Estados Unidos, 60% dos condados, ou seja, dos aglomerados urbanos, eu acho que é assim que se fala os condados, não tem um profissional, um médico, um psiquiatra, né? Então, aqui no Brasil também nós não temos psicólogos em grande parte do Brasil. Como é que essas pessoas acessam? Elas podem acessar, então, dessa forma, né? Então, assim, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre quem usa mais, né? Como é que vocês veem os resultados? Vocês têm umas avaliações muito boas nas lojas de aplicativos. Falar um pouquinho sobre isso. Bom, em termos de uso, o perfil dos usuários é bastante variado. Nós temos pessoas de várias idades que utilizam o aplicativo, então a idade não é uma barreira. Pessoas de ambos os gêneros, com uma leve prevalência pelo gênero feminino, mas, de forma geral, as pessoas de qualquer idade, de qualquer sexo, utilizam o aplicativo e conseguem extrair valor das conversas. Hoje, o Yupper, como você mencionou, ele está apenas em inglês. É uma questão muito mais de limite de recursos que a empresa tem, mas com um plano de, num futuro breve, traduzir para outras línguas, inclusive para o português, e estar disponível aí para mais pessoas no Brasil. Até o presente momento, foram mais de 3 milhões de downloads em mais de 140 países do mundo. É surpreendente, é uma coisa que nos enche de orgulho, perceber que a gente consegue acessar e consegue ajudar pessoas em todos os continentes do planeta, com
reviews, com revisões, com testemunhos completamente emocionantes de usuários que nos reportam como o Yooper vem ajudando eles em dificuldades, em situações do dia a dia. E o que você citou também é muito interessante, Fernanda, com relação a como os terapeutas, como os psicólogos enxergam o Yooper, né? A gente tende a imaginar, com os exemplos que a gente tem, por exemplo, o paralelo que aconteceu entre o Uber e os motoristas de táxi, né, um certo conflito por entender que haveria uma substituição de um profissional por outro. A gente não observa isso no caso da terapia por AI. A gente tem uma série de usuários que chegam até nós recomendados pelos seus terapeutas. Isso é um selo de confiança muito interessante. E também temos recebido muitas mensagens, é muito frequente receber mensagens de terapeutas elogiando o aplicativo, dando sugestões, inclusive, de coisas para serem feitas que podem ajudar ainda mais os seus pacientes. Como a gente está falando com um público, né, amplo e que nem todo mundo conhece sobre inteligência artificial e como funciona, você poderia desvendar um pouquinho para a gente como é que é essa evolução por trás do uso, né, desses anos de experiência, desses milhões de acessos e clientes que vocês têm, como é que isso vai evoluindo, como é que você também enxerga, Thiago, a questão da inteligência artificial para apoio emocional, além da Yooper, né? Como é que você enxerga essa evolução? E claro que a gente tem sempre aquele ponto, né, o que vai substituir o humano, enfim, temos vários dogmas, estigmas, não só sobre inteligência artificial, mas sobre saúde mental também. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Acho bem legal falar sobre isso para desmistificar alguns pontos, né? A gente tem muito forte na nossa memória essa imagem da inteligência artificial criada pela indústria do cinema, né? Essa entidade, a Matrix, né? Que tem até uma capacidade de tomar decisões próprias e explorar seres humanos. E no caso da Yooper, o uso da inteligência artificial é completamente diferente, né? Nós utilizamos algoritmos, utilizamos programas de computador que são programados por pessoas da área, né? Que são feitos a partir de especificações criadas por pessoas da psicólogos e terapeutas, que são capazes de entender o contexto de um determinado usuário, de uma determinada conversa, e criar e personalizar essa conversa com uma sequência de mensagens e com uma sequência de exercícios baseados em técnicas da psicologia para entregar um resultado concreto no final, né? Então, é basicamente assim que funciona a AI da Yooper, com base nos dados que a gente coletou durante todos esses anos. A gente conseguiu criar esse programa de computador inteligente o suficiente para conseguir ter uma conversa produtiva e eficaz com os nossos usuários. Voltando aqui, né, então, quando a gente está falando de inteligência artificial, nós estamos falando de não ter a intermediação de seres humanos nessa conversa e ter toda questões de privacidade, segurança, anonimização desses dados, né? Não haver nenhum tipo de problema em relação a isso. E isso é uma coisa que eu conversei bastante com o Thiago antes da gente fazer o painel. Mas também, Thiago, a gente nota que tem, e a gente conversou um pouco, sobre as pessoas terem uma certa dificuldade de assumir que estão com alguma questão emocional, principalmente agora na pandemia. As pessoas estão se sentindo mal, mas elas não querem se sentir doentes. E, às vezes, elas não procuram atendimento nem médico, nem psicológico, ou porque não pode pagar, mas também porque não querem se expor, não querem ir até um profissional. Isso vocês sentem aí também? Vocês sentem que existem essas pessoas que procuram vocês, né, em função, assim, claro que depois de estudos, pesquisas e tudo mais, por ser mais acessível, mas também por ser um ambiente mais seguro, em que a pessoa não se expõe? Um ambiente um pouco mais privado também, né? Hoje em dia, muitas pessoas do planeta têm acesso
ao celular. O Yooper hoje está disponível tanto para a Google Play, para Android, quanto para iOS. Então, praticamente qualquer pessoa pode baixar o aplicativo do Yooper e, individualmente, de uma forma muito privada, conseguir conversar com uma entidade que tenha técnicas da psicologia que podem ajudar a você a se sentir melhor de forma completamente anônima, né? Então, sim, a gente tem o reporte de usuários que mostram essa vantagem ou que se sentem mais à vontade até em conversar com um programa de computador, muitas vezes, do que conversar até com um terapeuta. Pode parecer um pouco assustador, né? Falar de inteligência artificial para atender. Eu estou aqui com uma pergunta da Regina Panseri. Super obrigada, Regina. Que bom que você está conosco aqui. Ela está perguntando, e eu vou fazer a pergunta bem assim como ela fez. Quem atende é um robô? E existe um plano de uso? São sessões periódicas? Como se cria a relação? Esse termo robô é um termo técnico muito utilizado no desenvolvimento de software, no desenvolvimento de aplicativos, mas, novamente, né, a gente tende a imaginar o robô com um corpo físico que executa um trabalho físico, mas, nesse sentido, eu gosto muito mais de usar o termo um programa de computador, que é muito mais isso que o Yooper é. Então, é um programa de computador que tem a capacidade de receber mensagens dos usuários, processar essas mensagens, utilizar memória. Então, também tem isso, quanto mais você utiliza o Yooper, mais o Yooper te conhece, mais o Yooper sabe as suas preferências, e aí, com base em todo esse contexto, ele é capaz de entregar, então, a melhor conversa possível para, novamente, você se sentir bem. Isso quer dizer que é um aprendizado de máquina, né, Tiago? A gente está falando É um aprendizado de máquina. Então, assim, explicando um pouquinho melhor, a questão a máquina aprende com o ser humano, é isso, né? E ela vai aprimorando e melhorando, ela aprende inicialmente, depois ela vai se aprimorando sozinha, né? Para a gente tentar ser mais próximo, assim, para as pessoas entenderem melhor do que está por trás dessa inteligência artificial, né? Exatamente. Existem dois níveis de aprendizado. Existe um nível de aprendizado que ele é baseado no conjunto total de usuários que utilizaram o aplicativo. E a gente utiliza, então, essa massa de dados para criar as conversas, e depois que uma pessoa específica começa a utilizar o aplicativo começa a aprender a lidar com aquela pessoa. Então, começa a personalizar para aquela pessoa os gostos, as situações e assim por diante. Bem, então, assim, tem aquilo que é geral, que é padrão, e aquilo que é para cada pessoa. Então, quanto mais a máquina vai aprendendo, mais personalizado vai ficando a conversa. É isso, né? Desmistificando um pouco. Estou tentando ser bem, assim, didática, porque inteligência artificial, principalmente, assim, daí na minha opinião, depois do dilema das redes, acabou virando um grande temor das pessoas em relação aos algoritmos, a sermos vigiados 24 horas por dia, né, termos todas essas questões aí que a gente não tem como fechar os olhos sobre a questão do uso das redes sociais, sobre a questão da tecnologia, e a gente tem que ser bem convicto que a tecnologia somos nós, seres humanos, que fizemos e que fazemos. Além do que, a gente precisa saber também que nós podemos usar, e aqui no Social Good é isso, a gente pode usar para o bem ou a gente pode usar para o mal. E a gente está falando aqui de usar a tecnologia para o bem, a gente está falando de usar para um problema grande, de um problema enorme mundial, né, que é o apoio emocional às pessoas. E isso é um ponto que me causou, assim, até conversei um pouco com o Tiago antes, me causou um pouco de angústia a forma que foi colocado no dilema das redes, mas não se colocaram as soluções. Inclusive, os protagonistas do dilema das redes, eu escrevi um artigo sobre isso, eles colocam as soluções nos últimos caracteres, nos últimos 5 minutos do documentário. E eles têm soluções bacanas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que falar das soluções. Nós temos aqui uma outra pergunta. Como eu posso usar a Yooper para o desenvolvimento de soft skills?
se é possível usar. É possível sim. Dentro do Yooper existem, como eu mencionei, uma série de exercícios psicológicos e que o Yooper vai sugerir de acordo com a situação, ou você pode inclusive até selecionar para executar esse exercício. E alguns desses exercícios, eles sugerem atividades para você desenvolver soft skills ou para você fazer outras atividades que lhe tragam prazer. E o Yooper, inclusive, oferece ajuda para retornar depois de um prazo. Então, você define um goal, você define um objetivo, e o Yooper, ele oferece ajuda para retornar, digamos assim, no domingo à noite e perguntar, e aí, Fernanda, você conseguiu atingir os objetivos que você traçou para essa semana? Você quer ajuda que eu relembre você na próxima semana? Então, sim, o Yooper consegue ajudar, sim. Muito bom. A gente também recebeu uma pergunta aqui, da Raquel, se os algoritmos são diferentes para cada situação. Uma coisa que eu acho que é bacana a gente compartilhar, Tiago, se você puder, se é usado mais para ansiedade, depressão, enfim, para que estados emocionais que vocês sabem que as pessoas utilizam mais, né? E se os algoritmos são diferentes para cada situação. Essa pergunta sobre os algoritmos, não. Os algoritmos são os mesmos para todas as situações, eles se adaptam e conseguem processar a informação de acordo com a situação em si, mas o algoritmo é o mesmo. E a outra pergunta, me desculpa, Fernanda. Não era essa a pergunta, era a pergunta dos algoritmos. E eu estou conversando se era mais para depressão ou para ansiedade, né? Desculpa, eu me perdi aqui. Tá. Me perdi no chat. Então, o Yooper, ele tem exercícios e utiliza as técnicas tanto para ajudar pessoas com sintomas de depressão quanto com sintomas de ansiedade. A gente, dentro do Yooper, nós aplicamos algumas avaliações utilizando escalas que são padrões da psicologia para medir o nível de ansiedade e depressão dos usuários. E o que a gente consegue ver ao longo do tempo, e isso ainda não é oficial, mas eu posso antecipar com base nos dados que a gente tem, nós conseguimos observar uma redução no nível de sintomas de ansiedade, tanto de ansiedade generalizada quanto de depressão. Esses resultados eles estão sendo compilados, nós estamos aí num trabalho de publicação de artigos científicos para divulgar, para expor como que funciona o Yooper e os resultados alcançados. E em breve, espero que essas informações estejam públicas aí para serem acessadas por todos. Muito bom, Tiago. Eu acho que a gente tem aqui 2 minutinhos e antes de encerrar, gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo, quais seriam os seus conselhos antes das pessoas usarem aplicativos, né? O que você recomenda, né? A gente parece que são coisas comuns, que a gente usa o tempo inteiro, mas a gente tem que ter muito cuidado, e aqui no Social Good a gente tem muito cuidado com isso, com o uso da tecnologia, com a questão da privacidade, da segurança das pessoas, do que elas usam. Não é porque é uma profusão de aplicativos e plataformas que todo mundo tem que sair usando tudo. O que você nos aconselha, Tiago? Bom, eu vou citar 3 conselhos. Para começar, o primeiro conselho que eu indicaria existe um instrumento que nos protege, a todos nós, usuários de aplicativos, que se chama política de privacidade. Então, todo aplicativo ele precisa descrever em sua política de privacidade quais os dados que estão sendo armazenados e para que objetivo esses dados estão sendo armazenados. Então, vale a pena dar uma olhadinha, por mais que muitas vezes seja complicado, que seja um pouco, uma terminologia um pouco difícil, mas vale a pena dar uma olhadinha. O segundo conselho que eu daria é tomar cuidado com aplicativos que eles se monetizam através de propaganda. Esses aplicativos, eles têm a intenção, como foi dito no documentário do Dilema das Redes, de comprar o seu tempo de atenção. E então, quanto mais você utilizar esse aplicativo, mais eles vão personalizar a experiência para que você fique ainda mais tempo. E esse é o grande dilema das redes, né? Esse processo viciante de uso de aplicativos que faz com que você deixe de fazer outras coisas que são prazerosas, que são importantes para a sua vida.
né? Isso daria mais 35 minutos de conversa, né? Mas Com eu sou certeza. bem regrada e a gente tem 25 segundos para você dar um tchau aqui. Eu extremamente grata a vocês e ao Thiago. Fernanda, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Esse é um tema super importante, é um tema que eu amo de paixão e espero que eu possa ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre AI e saúde mental. Muito, vamos te chamar muito mais. Obrigada. Tchau a todos.